Boa noite, seja muito bem-vindo à nossa segunda aula da Semana de Inteligência Financeira. Essa segunda aula que ela é um pouco diferente em termos de formato daquela que nós tivemos ontem, porque eu vou trazer uma ferramenta que eu considero a mais importante. Vocês foram convidados a baixar essa ferramenta ontem, no final da aula de ontem, que é a planilha do orçamento doméstico. Quem não baixou, não tem problema. Você pode entrar na plataforma, logo abaixo do vídeo você tem lá o download da planilha do orçamento doméstico. Mas por que a importância? Primeiro porque a planilha do orçamento doméstico ela não é preenchida da noite para o dia. Quem tentou preencher fica aquela dúvida, caramba, mas eu vou preencher desde o começo do ano, começo agora do mês de maio, só a partir de junho. Então você vai preencher a partir de um certo tempo, mas até pegar a manha de como ela funciona, vão algumas semanas. Normalmente, por experiência, eu vejo que os alunos levam, em média, algo entre 2 e 3 meses de exercício quase que diário da planilha, para ela estar pronta para a gente usar dentro da necessidade do curso de Inteligência Financeira. Então, muito importante essa aula de hoje. É uma aula, como eu falei, mais ferramental. A aula de amanhã vai ser um pouco diferente. Ontem eu falei da importância de se construir planos, como que aquilo transforma a sua vida. Hoje eu vou falar de como algumas ferramentas ajudam nessa construção de planos. E amanhã a ideia é mostrar um passo a passo do planejamento financeiro. Como vai funcionar essa aula de hoje? Bom, primeiro você vai perceber que eu vou trazer a aula exatamente como ela está na plataforma do curso de Inteligência Financeira. Então, uma parte da aula vai ser uma gravação, uma captura de tela, que ficou um pouco mais fácil fazer eu desenhando o Excel, mostrando o Excel, a planilha para você ver como é que funciona. Não precisa preencher a sua planilha simultaneamente, eu prefiro que você entenda a aula, que você anote as suas dúvidas, tire as suas dúvidas comigo no final, vou responder todas as dúvidas ainda hoje. E depois, se você quiser assistir a aula novamente junto com a planilha enquanto preenche, você consegue rever dentro da reprise que você tem na plataforma. Quem for seguir no curso de Inteligência Financeira ainda vai ter como acessar dentro dos 2 anos de conteúdo que você tem de acesso ao curso, você vai ter como ver e rever esse conteúdo várias vezes, enfim, tirar todas as suas dúvidas ao longo desse tempo todo. Tá? Lembre-se também que, apesar de ser 2 anos de experiência acompanhando o curso, essa é a última oportunidade de fazer o curso Inteligência Financeira. Essa turma 14 começa semana que vem. É a última turma do curso online Inteligência Financeira. Vou me dedicar a outros projetos a partir do meio do ano. Então, estou encerrando esse curso online, mas trazendo para você essa condição de fazer o curso Inteligência Financeira junto com o Equilíbrio Financeiro num único pacote que começa na semana que vem. Legal? Pontos importantes também. Eu falei que eu sempre começo a nossa aula com a referência do mercado, né? Falando que ontem a Bolsa tinha caído, está trazendo resultado de 2 dias ruins aí. Hoje o índice Bovespa fechou a 104.400 pontos, uma alta de 1,25%, e o dólar, uma pequena alta de 0,15%, fechou a R$ 5,17. Essa oscilação é normal, ela tende a continuar forte, a volatilidade tende a continuar forte até as eleições. O principal motivo disso é que não há tanta certeza sobre o planejamento de governo do futuro presidente, até sabermos quem é o futuro presidente. Nenhum candidato elabora profundamente o seu planejamento, apresenta essas ideias publicamente, justamente por não saber quais serão as coligações, quais serão as parcerias do segundo turno. Então, até lá, muita dúvida, muita incerteza, e o mercado financeiro trazendo essa volatilidade que nos dá a oportunidade de aproveitar, talvez toda semana, um momento de entrada, de comprar um ativo que esteve caro, ficou barato, um fundo imobiliário que eu sei que está, de repente, melhorando o cenário. Um cenário bem interessante para se fazer uma carteira, para se construir uma carteira de investimentos um pouco mais arrojada. Seguimos construindo então o nosso plano. Repito, da aula anterior, a aula de ontem, nós falamos sobre planos para dar foco à construção daquilo que nós queremos, consciência do momento que nós estamos vivendo, saber se você começa o planejamento com alguma dívida, uma situação de falso equilíbrio, com um planejamento que pode estar sugerindo um equilíbrio financeiro, mas que pode ser otimizado. Cada um começa num momento diferente do seu planejamento. Caso você não tenha acompanhado esse episódio anterior, vou deixar aqui o QR Code. Cadê o QR Code, gente? Aqui no cantinho da tela, tá lá. Você pode apontar a câmera do seu celular para acessar a plataforma. Quem está assistindo no YouTube, a partir do momento que assistir na plataforma, já vai ter na sequência as ferramentas para download, a oportunidade de assistir a reprise da aula e o resumo de cada aula ao final do episódio. No final de hoje teremos o resumo dessa aula também disponível para você poder acompanhar e guardar para suas anotações. Sobre a planilha de orçamento doméstico, que é importante levar em consideração. A ideia da ferramenta do orçamento doméstico é enxergar o futuro, não é controlar gastos do passado. O que você, saber o quanto você ganhou, quanto você gastou, se sobrou ou não sobrou, os aplicativos que existem no mercado, a maioria deles gratuitos, funciona muito bem, eles dão conta dessa função de controlar se o dinheiro entrou a mais ou menos do que você gastou. Não é para isso que a gente usa o orçamento.
Nós vamos nos basear na planilha de orçamento, nesse comportamento de gasto que nós tivemos. Você pode até talvez usar um aplicativo que você já tem e baixar essa informação na sua planilha, mas a partir do momento que a gente tem uma planilha bem montada, a gente desenha o futuro, a gente projeta o futuro, a gente simula o futuro. Eu posso abrir uma planilha, cenário otimista, uma planilha, cenário pessimista, eu posso brincar com esse futuro, fazer cópias dela e fazer só alguns pequenos ajustes com alguma variável, do tipo, vamos imaginar que meu filho vai estudar numa escola pública ou privada, como fica um orçamento numa condição A, orçamento numa condição B. Eu posso abrir duas planilhas simultâneas, linkar uma na outra para não perder a informação e com isso fazer escolhas mais consistentes. Então, basicamente, nós vamos ter mais precisão nos ajustes necessários, naquelas decisões que nós vamos tomar, para algum tipo de mudança de rota, para aproveitar algum tipo de oportunidade, para abandonar erros que nós estamos cometendo, para modelar melhor o futuro. O abandono de erros é muito legal falar porque isso estatisticamente, foram mais de 18 mil alunos já usando a planilha de orçamento doméstico só no curso de inteligência financeira. Eu tenho envolvimento com os alunos no curso de inteligência financeira, então a gente consegue acompanhar a realidade de cada um. Só de preencher a planilha, antes mesmo de assistir às aulas que vão orientar sobre como explorar os recursos, você vai conhecer alguns deles na aula de hoje, só de preencher e enxergar como a pessoa consome, muitos dos alunos afirmam que mudam significativamente o seu comportamento. Por quê? Porque percebem, por exemplo, que o parcelamento das compras, que é um hábito que todo mundo tem, eu compro parcelado também, de repente o parcelamento está excessivo. Caramba, até junho eu estou com esse tanto de orçamento comprometido pelas compras que eu fiz desde o começo do ano, janeiro, fevereiro, a pessoa começa a sentir um arrependimento que é quase instintivo. Pô, eu tenho que moderar isso aqui. Você já vai para o consumo na próxima pensando em pagar em prestações, talvez menos prestações, talvez pagar à vista, dar um fôlego para o seu futuro que não pode ser tão dependente de um pagamento comprometido, porque incertezas podem acontecer. Então, muda-se comportamento só de preencher. É mais ou menos aquilo que a gente vê quando, por exemplo, faz o exame de sangue, você precisa ser médico, enfermeiro da área de biomédicas para, de repente, abrir um exame de sangue e ver lá, pô, índice de colesterol, qual que é a medição de referência? Vamos supor que o limite seja 100. Ou se eu deu 105, até falar com o médico, você vai começar, bom, peraí, eu acho que eu vou diminuir um pouquinho a gordura, né? Deixa eu mudar o comportamento aqui, ou vou aumentar a gordura, não sei se a pessoa é nutricionista, entende, enfim, mas você muda o comportamento, certo ou errado, você já fica com o pezinho atrás. Pô, glicemia lá em cima, vou cortar meu açúcar à noite até conversar com o nutricionista. Isso é a reação que nós temos diante da informação. Então, o orçamento está aí para trazer informação para você. Atenção, gente. Essa aula vai exigir de vocês um grau de atenção um pouco maior, porque eu vou sair da tela. Eu vou mostrar para vocês a tela do computador, como que vai funcionar a planilha, então preciso que você tenha uma atenção maior do que teria. Quem está no trânsito assistindo o curso pelo telefone, puxa, se puder parar, se tiver como estacionar em algum lugar, acompanhar essa aula, observando o que eu estou fazendo na tela, vai ter um aproveitamento bem mais interessante. Dúvidas? Anote as dúvidas, pode mandar pelo chat que nós vamos responder aqui até o final da aula. E também ao final da aula de hoje, quando você encerrar a aula, você vai perceber na plataforma que além do resumo, além da planilha que você pode baixar caso não tenha baixado, vai ter um e-book com informações básicas, instruções das principais ferramentas de Excel, para quem não tem intimidade com isso. Puxa, eu nunca usei o Excel, estou usando o Excel livre aqui, né, gratuito. Como eu faço para explorar melhor essa ferramenta? O e-book vai te ajudar a lidar melhor com o Excel, com essa ferramenta que a gente utiliza aqui e vai usar em outros simuladores do curso, não com tanta complexidade quanto a planilha de orçamento doméstico, mas vai permitir a você customizar de maneira bem interessante as planilhas que você receberá ao longo do curso, tá? Caso você não tenha o Excel no seu computador, ou caso você não tenha computador, caso você não consiga acompanhar o curso de Inteligência Financeira por um tablet, uma tela um pouco maior, a planilha de orçamento ela é favorecida numa área maior de visualização, você pode sim usar os aplicativos de controles de gastos, tá? O que eu vou sugerir a você é que caso você siga usando o aplicativo de controle de gastos, você procure incorporar ao seu planejamento as ferramentas que eu vou apresentar na aula de hoje, como o grau de independência financeira, a inflação familiar, mais para frente virá o ranking das despesas para você poder selecionar quais elementos devem ser descartados ou não, tá? Então quem quiser continuar com o aplicativo, caso já use, não tem problema, mas vai perder algumas funcionalidades. Para quem, tá aqui o QR Code na tela de novo, quem quiser baixar a ferramenta, na plataforma você vai ter acesso à planilha do orçamento doméstico. Eu acho interessante, tem uma frase aqui que eu até anotei, de uma aluna que foi de uma das turmas anteriores, a turma 7, a Tatiana, que dizia que a planilha do orçamento doméstico ela meio que choca no primeiro momento. Puxa, é muita informação.
Bom, primeiro é muita informação porque eu tenho uma série de exemplos de um estilo de vida completo, um estilo de vida de classe média numa grande cidade, talvez você não precise usar todas aquelas informações que estão na planilha. Você pode não preencher, você pode ocultar algumas linhas, mas eu sei que para a maioria de vocês, principalmente quem não tem o hábito de usar Excel, há um pequeno ou um significativo desconforto nesse início. O que a Tatiana Tomassetti dizia é que você começa a treinar com a planilha e ela vai se tornando um hábito. Eu convido vocês a preencherem a planilha quase que todos os dias nas primeiras semanas, com o objetivo de vocês abandonarem essa frequência mais para frente. Não vai precisar preencher todo dia, nem toda semana. Começou a ter disciplina na organização dos gastos, você vai olhar a cada 15 dias ou uma vez por mês. Mas o que a Tatiana dizia é que aquilo ajudou tanto a moldar as decisões dela que acabou se tornando um hábito quase que diário. Ela abria o telefone, anotava os gastos do dia, chegava em casa, jogava na planilha, pronto, não precisava parar no fim do mês e lançar as informações. Então isso simplificou bastante o processo de mudança de hábitos de consumo dela, da família dela. Tá? Então vamos lá. Para vocês entenderem como é que funciona a planilha de orçamento doméstico, repito, não precisa acompanhar o curso preenchendo sua planilha, basta acompanhar com muita atenção e anotando as dúvidas a apresentação de tela que eu vou mostrar para vocês. Na sequência, eu volto para tirar dúvidas sobre esse passo a passo que estou mostrando para vocês. Então, quero pedir para o pessoal colocar agora na tela a aula toda feita na planilha. Daqui a pouquinho eu estou de volta para esclarecer dúvidas. Não deixe de anotar para poder apresentar no chat e responder daqui a pouco, tá bom? Vamos lá, planilha na tela, por favor, pessoal. Como é que fica aqui? Então, essa é a planilha que você baixou junto com o PDF que vem ao lado dela com as instruções de como utilizá-la melhor, para quem tem um pouco menos de intimidade com o Excel. Basicamente, o que você está vendo aqui, diferente da planilha que você baixou, algumas informações que eu já inseri na planilha para a gente ganhar tempo nessa aula. Tá? Então, os números que eu coloquei aqui são números que você vai colocar com a sua realidade. E eu vou eliminar aqui duas colunas que estão aparecendo, a coluna C e D, que neste momento do seu aprendizado não tem utilidade, porque elas são utilizadas mais à frente para quem faz o curso Inteligência Financeira. Eu vou ocultar essas duas colunas aqui e basicamente o que a gente vê na tela é um conjunto de informações que estão nessas linhas verdes, que funcionam como uma espécie de painel de informações, né, ou dashboard, com um resumo do que está acontecendo lá embaixo na planilha. Eu vou até aumentar o zoom aqui para ficar mais claro da gente ver. Vou por 150%. Você percebe que eu estou com o cursor um pouco maior do que o normal para você identificar onde eu estou na tela, para você não se perder enquanto eu falo. Tem uma informação muito importante aqui, que é essa caixinha cinza. Preencha as células dessa cor. Na planilha como um todo, o que está em cinza é o que deve ser preenchido. O que não está em cinza, normalmente tem algum tipo de fórmula, informação que você não vai mexer ou vai substituir eventualmente em momentos mais avançados do aprendizado. Tá? Então, o que nós vamos perceber aqui? A princípio, nós temos no topo da planilha um resumo que mostra, já começa com o saldo do mês anterior, né? Então, eventualmente, se você está começando a preencher a planilha em janeiro, por exemplo, você vai substituir aqui, tem uma fórmula, né, que você percebe aqui no alto da planilha, você pode substituir por um valor que você tinha em conta, para ter um número preciso. Se você não tem esse valor do fechamento do mês anterior, você pode começar com uma certa imprecisão na primeira coluna, mas a partir do uso da planilha no segundo, terceiro mês, você vai ter informação mais fidedigna. Na sequência, um resumo da renda que você tem, receitas fixas, receitas variáveis, você pode somar isso no campo de receitas que vem mais abaixo na planilha. Vem o total de aplicações que você faz no mês, ou os investimentos que você faz, para que acumule seus investimentos ao longo do tempo. Vai ter uma informação sobre saldo disponível, já eu volto a essas demais informações, mas enfim, você tem um resumo que te dá aqui como está o seu fluxo de caixa líquido, ou quanto dinheiro está sobrando no seu orçamento mês a mês. Daqui a pouco eu falo sobre grau de dependência financeira, renda dos investimentos, mas enfim, a gente começa a planilha, o preenchimento dela, nesse campo de renda familiar, que está resumido nessa linha mais escura, renda familiar total, mas as receitas fixas mostram o quanto você tem de renda por mês. Eu estou supondo, neste momento, nessa aula, que estamos preenchendo a planilha no mês de fevereiro, projetando o mês de março. Tá? Então, se você está assistindo a planilha, por exemplo, a aula, por exemplo, digamos em novembro, suponha que você começa a preencher em novembro, projetando valores para dezembro. Uma informação importante. Se você começa a preencher no meio do ano, provavelmente você não terá as informações, não terá os dados dos meses anteriores. Isso não é problema. Tá? É melhor você ter os dados fiéis daqui para frente do que perder tempo e ter informação imprecisa do passado. Essa informação imprecisa não vai te ajudar. Então, fundamental é preencher com precisão a partir desse mês.
e projetar os dados a partir das informações que você conhece neste mês. A partir do momento que vira o ano, você já tem informações do ano anterior para alimentar o primeiro mês de janeiro e você vai ter uma planilha eficiente desde o começo do ano, projetando os 12 meses. E como vai ser essa projeção? Perceba que eu já coloquei aqui as informações do mês de janeiro e fevereiro, então estou considerando aqui que na família há uma fonte de renda de R$ 10.000. Poderia colocar uma segunda fonte de renda, vamos supor que tenha R$ 5.000, por exemplo, aqui como segunda fonte de renda. Vou deixar em branco só para não mudar a informação que eu coloquei. E aluguéis, eu estou considerando aqui que esses aluguéis são algo eventual ou algo que não vende o investimento que você fez, tá? É tipicamente fonte de renda. É diferente de um aluguel que vem de um imóvel que eu comprei só para gerar rendimento de aluguel, porque esse imóvel vai ser tratado no campo de investimentos. Aqui, considere que esse aluguel é, por exemplo, uma casa que você usa, uma casa de campo, uma casa de praia, e que de vez em quando você aluga, então nem teria essa informação de rendimento todos os meses. Ou, de repente, você tem um automóvel que você usa para trabalho ou não, mas você tem uma renda de aluguel desse automóvel de alguém que usa no horário que você não está usando. Então, considere que é algo como se fosse uma receita fruto do seu trabalho e não uma receita vindo do investimento que você fez para ter esse ganho, tá? Então, poderia mudar de aluguel para, por exemplo, bicos, né? Vamos considerar aqui trabalhos avulsos ou vamos considerar aqui o comércio online que você abriu, algo nessa linha, só para entender como uma fonte de renda, tá? O aluguel ali eu coloquei porque eu, Gustavo Cerbasi, em algum momento no passado, tive na minha planilha, no momento que eu morei fora do Brasil, uma renda que vinha do aluguel do meu apartamento, da minha residência, que ficou fechada por um ano, eu incluí essa linha, tá? Então, você pode colocar qualquer outro nome aqui. E eu considerei janeiro, fevereiro, R$ 10.000 de fonte de renda 1, R$ 2.000 a fonte de renda 2. Perceba que eu estou colocando na cor azul as informações do mês corrente e na cor vermelha as informações do que vem pela frente. Eu sempre uso essa técnica para poder projetar o que vem pela frente, levando em consideração que a planilha está sempre em evolução. Eu estou sempre melhorando a minha planilha e eu posso, no mês de março, por exemplo, quando caiu o dinheiro na conta, constatei que caiu o dinheiro, eu mudo a cor do atual, vou lá em página inicial aqui no começo, trocar do vermelho pelo azul, ficou um tom um pouquinho diferente aqui, mas enfim, eu considero que esse azul é a cor que representa uma informação que já foi validada. Quando cair a minha receita do acerto de contas do comércio online, eu também troco para azul, e aí fica a diferença entre o realizado na cor azul e o projetado na cor vermelha. Daqui a pouco você vai entender como que isso faz uma diferença muito grande. No caso, eu já projetei minha receita até o fim do ano, então se eu andar de lado aqui, na minha planilha eu já vou enxergar o mês de dezembro e o total do ano. Então, se eu ganho 10 mil por mês em 12 meses, R$ 120.000. Se eu ganho 2 mil por mês em 12 meses, R$ 24.000. É muito importante no orçamento ter essa visão do quanto você tem de consumo e de renda por ano. Por quê? Você vai perceber que principalmente pequenos gastos podem parecer irrelevantes num primeiro momento, mas quando você olha no impacto anual, pode ser que aquela viagem que você não consegue fazer esteja indo embora numa despesa que você não dá muita importância. R$ 100 por mês parece pouco, no fim do ano, R$ 1.200. Imagine 2 ou 3 despesas de R$ 100 ou R$ 50, você vai ter um impacto bem interessante. Então, essa visão anual é o principal argumento para eu estar te convidando a usar uma planilha e não os convencionais aplicativos que você pode baixar no seu telefone, aplicativos que normalmente mostram o controle do mês, talvez a projeção do mês seguinte e não uma visão anualizada. Mais para baixo aqui, eu tenho um conjunto de informações que serão úteis principalmente para profissionais liberais, para pessoas que emitem notas fiscais. Que fique bem claro, gente, essa aqui não é uma planilha de controle da sua empresa. Tá? É uma planilha de controle de renda que você tem na forma de pessoa jurídica, para quem tem uma empresa simples. Criei essa planilha no tempo que eu era professor, eu não tinha secretária, não tinha um escritório, não tinha equipamentos específicos para o meu trabalho, tudo eu fazia em casa, mas eu tinha a emissão de notas fiscais e por isso, além da fonte de renda, que no caso era um salário que eu recebia por um dos meus trabalhos, além da fonte de renda 2, que era o salário que a Adriana, minha esposa, recebia, eu tinha aqui um conjunto de informações que era o somatório das notas fiscais. No meu caso, eu tinha uma planilha à parte em que eu contabilizava ali todas as notas fiscais do mês e somava o valor para colocar aqui. E também como professor, como eu tinha uma agenda que era prevista para 3, 4 meses pela frente, eu já tinha uma noção, conseguia digitar aqui as informações dos meses que estavam por vir.
Num segundo momento, quando já tinha um certo histórico de trabalho, eu olhava o ano anterior, eu tinha uma noção de como variava meu ganho mês a mês. Então, por exemplo, outubro, novembro eram meses excepcionais de renda, dezembro caía muito, eu já fazia uma projeção de quanto eu achava que ia receber nos meses de outubro, novembro e dezembro com base no ano anterior. Então, o Excel me ajuda a guardar a informação do ano anterior para projetar no ano seguinte. Aqui informações que você pode trabalhar como você quiser. Perceba que você pode, já fiz aqui no Comércio Online, você pode tratar bônus e extras como presentes, por exemplo, e alterar como você quiser as informações que você tem na planilha, tá? Eu vou voltar como estava, bônus e extras, que é o original que você tem, mas da maneira como você achar melhor analisar ou contabilizar a sua receita, o seu ganho, você lança aqui. Sempre no topo você terá o somatório, tá? Então, se eu colocar notas fiscais emitidas aqui de 2.000 também, perceba que a renda familiar total está considerando o somatório de receitas fixas e receitas variáveis. Importante diferenciar fixo de variável. Fixo é aquilo que você tem por contrato para receber todos os meses, por exemplo. E variável é aquilo que um mês está melhor, um mês está pior, você tem um trabalho que oscila, tem sazonalidade, né? E você vai tratar como variável aquilo que não é fixo para ter um certo controle, que também, para quem está fazendo o curso Inteligência Financeira, o curso mais completo, aparece no final, você vai ter mais para frente uma análise de ganhos variáveis, tá? Não é o caso do curso Equilíbrio Financeiro, que a gente analisa uma visão um pouco mais simples do orçamento. Vou apagar essa informação para manter como estava, mas enfim, você tem a renda familiar total. Na sequência da renda, eu optei, nesse nosso modelo de orçamento doméstico, por analisar os investimentos logo depois das receitas. Talvez pela sua intuição seja natural entender que você tem os ganhos do mês, dos ganhos você tira os gastos e do que sobra você faz o tratamento dos seus investimentos. Não é assim que a gente trabalha dentro do conceito de inteligência financeira. Dos ganhos a gente tira o investimento primeiro, é a ideia de pague-se primeiro e a partir do momento que você organizou os investimentos, você vai mais para baixo para as linhas de receitas. Tá? No momento que você está liquidando dívidas, por exemplo, não é o caso de pensar em investimentos. Quem está numa situação de reorganização nesse momento da vida financeira, ignora essa parte dos investimentos, nós vamos deixar tudo mais ou menos em branco. Ou se você tem algum investimento, tem a reserva de emergências, vamos supor que você começou no mês de hoje, ou no mês atual, né? Então, lembra que nós estamos falando aqui no mês de fevereiro, nessa simulação, você sabe que tem um saldo no seu banco, digamos, de R$10.000. Como é que você vai preencher? Se nós estamos no meio de fevereiro, eu vou pegar o saldo que eu tinha no fim de janeiro, digamos que o investimento A aqui, eu posso até dar o nome desse investimento A, tá? Eu venho aqui na primeira linha, vou colocar aqui um CDB que eu tenho no banco X. Olha, eu estou digitando aqui na linha 56, vou dar o Enter, olha, a informação já vem aqui para baixo, porque na linha 65 eu tenho uma fórmula que diz que a linha 65 é igual à linha B56, tá? Como é que faz isso para quem não tem intimidade com o Excel? Basta eu clicar na linha aqui, digitar o sinal de igual e clicar na célula de cima, que eu estou copiando essa fórmula, dei um Enter, olha lá. Então, o banco X, que está citado na linha 56, aparece na linha 65 também. E se no mês de janeiro eu tinha um saldo no banco, digamos, de R$ 9.580, no fim do mês, esse saldo já é replicado para todos os meses, tem uma fórmula aqui em cada célula, e só vai mudar caso eu faça alguma aplicação. Então, se em fevereiro, por exemplo, fizesse uma aplicação de R$100, olha lá, os 9.580 foram para 9.680. E aí você vai me perguntar, puxa, mas e a rentabilidade que eu tive nesse mês? No fim de fevereiro, se o seu saldo for não 9.680, mas 9.720, você põe o saldo atualizado. E aí o que acontece? Olha que interessante. Como houve um rendimento de um mês para o outro, a planilha já calculou automaticamente aqui embaixo, ó, rentabilidade mensal da aplicação. A planilha já fez o cálculo do quanto você teve de rendimento com base nos valores que você copiou do saldo de janeiro e saldo de fevereiro. Então, essa rentabilidade vai ser usada pela planilha como parâmetro para projetar o saldo do seu investimento. Então, quando você olha o fim do ano, vamos andar aqui com a flechinha para o lado, eu tenho uma noção de quanto terei de saldo lá em dezembro com base nessa rentabilidade. Se em março eu tiver uma rentabilidade maior ou menor e alterar essa informação, a planilha está pegando
uma média de rentabilidade. Na verdade, a rentabilidade está levando em consideração a variação de um mês para o outro. Tá? Então, eu posso fazer alguns ajustes, eu posso alterar o valor da rentabilidade, posso projetar. Vamos supor que você está no momento que a taxa Selic está subindo, né? E você sabe que nos próximos meses a rentabilidade vai ser um pouco maior do que você tem nos meses anteriores. Você pode sim fazer algumas simulações e brincar com esse número para entender qual que será a projeção que você fará para o fim do ano. E olha que interessante também, ao brincar com esses números, você já tem uma ideia da rentabilidade anual desse investimento que você tem. Tá? Isso só para falar de investimentos, levando em consideração que você pode fazer algum tipo de reserva. No mínimo, uma reserva de emergências tem que ser prioridade, mas, repito, se você está numa situação de eliminar dívidas, talvez ainda nem esteja levando em consideração esse tipo de objetivo. Nós vamos seguir na planilha, levando em consideração que no mês de fevereiro eu fiz um depósito de R$100, talvez daqui a pouquinho eu acrescente ou elimine, mas enfim, é assim que funciona a parte de investimentos. Um pequeno adendo, de forma bem simples, vamos supor que o segundo investimento que você tem aqui seja um imóvel que você comprou para ter renda de aluguel. O que você vai lançar aqui? Você vai lançar na planilha tudo o que você gastou até hoje com esse imóvel. Vamos supor que você pagou R$200 mil no imóvel e entre IPTUs, condomínios, contas de energia, reformas, no período que esse imóvel ficou parado, você tem R$250 mil de gastos nesse imóvel. Tá? Esses R$250 mil permanecem. No mês que você recebe o aluguel, vamos supor que o aluguel seja de R$1.000, você coloca R$1.000 negativos aqui, menos R$1.000, e você percebe que o valor do imóvel encolheu, certo? É o que a planilha entende, já que você tirou R$1.000 daquele investimento. O que você faz no mês seguinte? Você atualiza o valor para R$250 mil. Tem muitas pessoas que não entendem o que está acontecendo aqui, mas quando eu falo R$1.000 negativo é porque eu estou retirando do meu investimento o que seria equivalente ao rendimento. Se você aplica dinheiro, você coloca positivo. Se você resgata dinheiro, você coloca negativo na planilha. Com o uso fica muito fácil entender, mas na prática todo aluguel que você recebe, todo dividendo que você recebe de fundo imobiliário, todo dividendo de ações que você recebe é tido como um resgate de investimento. E olha que interessante, eu coloco um valor negativo porque esse resgate vai fazer com que o valor que eu tenho, onde aparece aqui, eu tenho a renda familiar total, na sequência eu tenho as aplicações feitas no mês, eu apliquei R$100, mas eu resgatei 1.000, então não aparece, mas tem um valor, um sinal negativo aqui, eu tenho uma aplicação de menos 900. Eu tinha 12 mil de renda, menos 900 aqui, no total eu vou ter aqui embaixo um saldo disponível dos 12 mil que eu tinha no mês anterior que eu não apliquei, mais os 395 que eu coloquei aqui como evolução do meu saldo de investimento, ou saldo que eu tinha no banco, mais os R$1.000, os R$900 que aparecem de resgate aqui no meu investimento. A partir do momento que eu resgato, eu aumento o saldo disponível, eu aumento o dinheiro que eu tenho para pagar minhas despesas. Então, na prática, o resgate faz com que eu tenha maior disponibilidade e não preciso lançar o aluguel aqui em cima como receita, porque não é fruto do meu trabalho, é o resultado do meu investimento. Se eu tivesse um aluguel de menos, vamos lá, aluguei para um festão no meu imóvel, tive R$10 mil de receita nesse mês. Perceba que o saldo disponível vai lá para R$22 mil. Eu estou com dinheiro em caixa para tratar as minhas despesas, tá? Isso, conjecturas que eu estou brincando na planilha, vou apagar esse valor aqui, vou apagar também o valor, deixa o valor do imóvel por enquanto, está sem rendimento de aluguel, tá? Isso aqui não vai influenciar o restante da planilha, mas uma vez que eu tenho as receitas aqui em cima, mais o tratamento dos meus investimentos aqui embaixo, para quem está resolvendo as dívidas, isso não é importante nesse momento, eu vou ter... Depois de ver a rentabilidade dos investimentos, eu vou ter, junto a esse valor, a sobra que vem daquilo que eu não gastei no mês anterior, mais o rendimento dos meus investimentos, eu tenho o valor disponível para pagar as despesas. Ao olhar aqui embaixo, ó, eu vejo saldo disponível no mês, eu já estou podendo comparar esse saldo disponível com as despesas que eu tenho. Que despesas? Despesas que eu, Gustavo, para essa aula, preparei aqui e lancei para a gente poder simular alguns números logo abaixo. Tá? Tem um resumo dessas despesas. No meu resumo diz aqui que eu tenho um total de despesas fixas de R$ 11.205 e um total de despesas variáveis de R$ 400 no mês de janeiro. Diminuiu um pouquinho para fevereiro o volume, o total de despesas fixas e aumentou um pouquinho de despesas variáveis. O que eu estou lançando aqui? Todas as informações que correspondem ao meu comportamento financeiro ao longo do mês. Tá? O que nós temos aqui na primeira coluna é uma sugestão
de padrão de gastos que uma família tenha, com base naquilo que eu tenho. Essa é a minha planilha que eu passei para vocês. Tá? Você pode incluir outras coisas. Vamos supor que você tenha duas contas de internet, você tem um home office e queira segregar em dois campos aqui. Vamos supor que você não tenha TV por assinatura, vamos supor que não tenha padaria, mas você faz aqui compras do vizinho, por exemplo, né? Você vive no interior e faz algumas aquisições de frutas e legumes de alguém que tem uma horta, tá? Vou voltar aqui e desfazer. Você pode alterar à vontade as informações que você tem. Você pode incluir linhas. O que se faz aqui para incluir linhas é pegar quero incluir aqui, sempre inclua no meio, tá? Nunca inclua no final, porque pode ser que a fórmula de totalização que você tem aqui, ó, quando eu vou em habitação, eu tenho o total de gastos com habitação, eu tenho uma soma da célula E97 até a célula E112, ó. Coluna E aqui em cima, linha 97 até coluna E, linha 112. Então, até aqui eu tenho uma fórmula. Se eu inserir uma linha aqui embaixo, provavelmente a fórmula não vai pegar o valor que está aqui. Então, quando eu quero incluir uma informação, o que eu faço? Eu clico o botão direito em algum lugar aqui no meio dos campos, ponho inserir, o Excel já me dá uma linha a mais. Eu vou incluir aqui o quê? Sei lá, mesada. Estou chutando, tá? Não pode não estar classificada no campo certo. Mas ao colocar mesada e colocar, vou pôr um número bem grande para destacar, ó, perceba que eu estou com 4.940 de habitação nesse mês, vou colocar R$10.000. Um número grande, ó, 14.940, porque a célula de totalização já está considerando esse número aqui, tá? Apago o número só para não poluir a projeção que eu tinha feito. Mas, enfim, tem aqui um valor de aluguel, um valor de condomínio, tudo para o mês de janeiro e fevereiro em azul, porque já são valores realizados. E o que acontece em vermelho é aquilo que eu projeto. Na planilha, como eu faço para projetar tudo? A partir do momento que eu coloquei alguma informação e eu quero copiar essa informação para frente, eu tenho algumas opções de projeção a fazer. Por exemplo, eu posso selecionar todos esses campos, clicar nesse canto inferior da última célula, fica pretinho aqui, tá vendo? A cruz branquinha ela fica preta. Ao clicar e arrastar, eu estou projetando para os meses seguintes a mesma informação que eu tenho nessa célula. Se forem informações numéricas, por exemplo, eu coloquei o valor aqui de 1.800, se eu arrastar aqui vai aparecer 1.800 todas as linhas. O que eu fiz aqui em março foi copiar o valor de fevereiro na célula de março. Ó. A fórmula diz que eu tenho igual a F97. Então, a coluna G97 tem um valor igual à da célula anterior. Quando eu arrasto, eu estou copiando a fórmula. Então, a coluna H97 é igual à coluna G97. Ela está pegando a coluna imediatamente anterior. E se eu fizer isso até o final do ano, vamos andar aqui de lado, eu posso selecionar tudo aqui e eu vou ter uma noção do meu comportamento financeiro até o fim do ano. Eu sei o quanto eu gasto no total com aluguel, eu sei o quanto eu gasto no total com condomínio, quanto eu gasto com conta energia. Algumas contas não são tão fixas. Por exemplo, o aluguel, tudo bem, eu tenho um valor negociado de R$1.800. Se eu, a partir de um certo momento, sei que tem uma correção, todo mês de setembro, por exemplo, meu aluguel ele aumenta um certo valor, eu vou fazer a conta com base na inflação, vamos supor que eu sei que o aluguel deve ir por volta de R$2.000. Eu faço isso, como já tem uma fórmula, levando em consideração que o valor de outubro é igual ao valor de setembro, ele já mantém essa informação até o fim do ano. Eu coloquei a fórmula do igual. Algumas informações eu não preciso necessariamente trabalhar o valor de igual. Conta de energia, por exemplo. A conta de energia, eu estou usando aqui uma outra fórmula, que é a média do quê? Das últimas duas colunas. Em fevereiro, eu tenho a média de janeiro. Aliás, em março, eu tenho a média de janeiro e fevereiro. Então, tive janeiro R$150, fevereiro 160, março vai dar 155. Em abril, eu tenho a média das últimas duas colunas. A média entre 155 e 160 dá 157,50. E toda vez que eu mudo alguma informação, eu estou ajustando as projeções de acordo com essa mudança. Por exemplo, digamos que eu cheguei em março, eu vi que minha conta estava projetada para 155, mas deu R$165. Eu vou colocar em azul, porque já é uma informação que está confirmada. E aí as projeções vão ser ajustadas também. Vamos supor que eu sei que em abril há uma probabilidade de subir para bandeira vermelha. Eu vou tirar a fórmula da média e vou sobrescrever com R$180, por exemplo. E aí eu mantive a fórmula da média nas células seguintes, mas estou considerando que as últimas duas contas aqui são mais elevadas. Isso aumenta todo o meu gasto de energia. Supermercado, por exemplo.
também trabalhei com a fórmula da média, tá? Estou considerando que você conhece essa fórmula do Excel, a média. Se você não conhece, no PDF eu faço uma explicação básica de como ela funciona, mas na prática o supermercado funciona mais ou menos assim. Você tem, digamos, um orçamento de R$ 675 para o supermercado naquele mês. Chegou no meio do mês e você fez uma compra quinzenal de R$ 400. Você quer manter esse controle sem perder a informação que você tinha. O que eu, Gustavo Cerbasi, costumo fazer? Eu tenho no mês seguinte a fórmula da média, mas eu sobrescrevo essa fórmula com o valor que eu tinha para março. Vou colocar 675 aqui. Olha lá. A média dos últimos 2 meses continua sendo 675, né? Porque eu igualei os dois números, mas eu coloco aqui no mês de março o valor que eu gastei de supermercado, já na cor azul, sabendo que é um valor realizado e esperando que esse valor aumente até o fim do mês, supondo que eu vou fazer uma segunda compra. Eu tenho uma verba de R$ 275 para o supermercado até o fim do mês. Vamos supor que eu não gaste com o supermercado até o fim do mês. Acontece de eu atrasar a compra, ela entra no mês seguinte. O que acontece? Eu simplesmente vou deixar como R$ 400 e no mês seguinte, sabendo que eu tinha uma verba de R$ 275 a mais, eu vou me dar uma liberdade de aumentar um pouquinho esse gasto do mês, porque provavelmente, como eu gastei menos no supermercado no mês de março, eu vou ter uma sobra de dinheiro no meu caixa, vou ter um saldo no meu banco, me permitindo fazer uma compra no dia 1, no dia 2, com um valor acima do que o orçamento previa. Então perceba que a grande vantagem do orçamento é me permitir enxergar o que vem pela frente. Brincar com o que vem pela frente. Se eu sei, por exemplo, que em outubro é um mês que eu tenho gastos maiores, porque é um mês de festas, eu vou lá embaixo, onde talvez eu coloque aqui despesas pessoais, né? E na parte de festas eu vou incluir algumas informações. Eu vou fazer o seguinte, eu vou projetar todas as informações que eu tenho na planilha, para a gente ter ela mais completa até o fim do ano. Então, vou pegar aqui, saúde, só estou considerando o plano de saúde, projetar até dezembro. Para transporte eu vou fazer a mesma coisa, pego a última coluna e projeto até o fim do ano. Tá aqui, dezembro. Vou fazer a mesma coisa para despesas pessoais, projeto até o fim do ano. Mesma coisa para educação. Lembrando que você poderia inserir qualquer informação, mudar os campos que você tem aqui, os nomes dos campos, enfim, estou só projetando para a gente ter uma planilha completa que me mostra quais as conclusões que eu posso tirar até o fim do ano. E outros aqui, inclui tarifas bancárias, coisas que você não precisa pagar, carnê-leão, né, que seria imposto de renda do profissional liberal, gorjetas, caixinhas, pequenas doações. Mais abaixo tem alguns campos de impostos que, repito, essa planilha não é para controlar os gastos de empresa, ela é uma planilha de finanças pessoais, tá? Só vai lançar impostos aqui quem lá em cima, profissional liberal, lançou informações sobre notas fiscais emitidas, tá? Nota fiscal sempre tem um abatimento das notas, enfim, eu fazer esse controle para mim, você pode simplesmente ignorar, você pode ocultar essas células de impostos aqui no final, tá? Você pode selecionar todas elas com o botão direito, você simplesmente pede para ocultar, você não apaga, porque senão vai dar algum problema com as fórmulas, tá? Então, só mostrar como é que funciona aqui, vou voltar como é que estava, mas enfim, profissionais liberais podem usar esses campos para lançar os impostos também, uma forma simplificada, quem tem MEI, por exemplo, pode ter uma única planilha, todo o controle do seu trabalho e dos seus gastos pessoais, e no final aqui tem uma área de despesas temporárias, variáveis, né, que não vou nem projetar a informação, porque o que é uma despesa variável? Aquilo que realmente acontece por pouco tempo, algo que você vai pagar durante 2 ou 3 meses, algo que não estava nos planos e importante, gente, muito importante. O que eu considero despesa temporária é aquilo que não estava nos planos. Ou algo que não cabe nos planos, não estava nessa lista de despesas que você tinha aqui nos campos de cima. Normalmente um tipo de gasto que sai da reserva de emergências. Então vamos supor que você teve um problema com o seu carro, teve que trocar a bateria. Vai pagar a bateria como? Vai tirar do gasto do supermercado? Não, não tem como tirar. Você vai tirar de uma reserva financeira que você tinha. Então, resgatou dinheiro, normalmente um valor que sai aqui em cima, como um resgate dos investimentos. Vamos supor que do CDB do banco, em vez de aplicar 100 naquele mês, você resgatou 400. Tá? Então, ao resgatar 400, eu pus o valor negativo aqui, menos 400. Lá embaixo você tem um aumento do seu fluxo de caixa, da sobra de caixa que você tem, para lidar com uma despesa temporária. Também é considerada uma despesa temporária
itens que você vai pagar durante apenas uma parte do ano. Então, vamos supor que você lá em cima tem uma verba para restaurantes, né? Vamos colocar aqui em lazer, uma verba de restaurantes que você tenha por mês, e você decide encolher essa verba durante um certo período para lançar como uma prestação de viagem, por exemplo. Tá? Pode ser dessa forma, mas eu prefiro que todos os gastos em que haja substituição de um por outro sejam tratados como gastos fixos. Por quê? Tem algumas informações muito importantes na planilha. Tá? A primeira informação muito importante é esse fluxo de caixa líquido que aparece no finalzinho dela. Por que é importante? Porque esse fluxo de caixa líquido diz quanto que você tem nesse mês ou quanto que você terá no mês seguinte para outras despesas ou principalmente para fazer os investimentos que você precisa. Então, digamos que você fez um planejamento para quitar dívidas e você precisa de R$1.000 por mês para quitar todas as suas dívidas. Ao analisar a organização que você monta aqui em cima das suas despesas, você vai exercitar as suas escolhas, a sua criatividade para fazer sobrar no fluxo de caixa R$1.000 por mês. Em algum momento você coloca aqui como despesa variável, por exemplo, em alguma das linhas, quitação de dívida. E todos os meses você vai pagar as suas dívidas. Outra opção é você, supondo que você não vai pagar tudo de uma vez, você fazer os investimentos que você precisa. Se você tem, por exemplo, no mês de março, R$ 2.099,50 de fluxo de caixa líquido, você sabe que lá em cima, nos investimentos, você pode investir R$ 2.099,50 para aumentar suas reservas financeiras, tá vendo? O saldo automaticamente cresce nesse valor, ó, que é de fevereiro para março, então a fórmula já puxa, e lá embaixo, o fluxo de caixa que você tinha é zerado, você já não tem mais dinheiro disponível, então a planilha te ajuda a enxergar tudo isso. Eu falei das informações importantes, além do fluxo de caixa líquido, o que vai te ajudar a tomar decisões muito importantes ao longo da sua vida? Aqui em cima, você tem dois elementos muito importantes, o primeiro deles é onde está aqui, a inflação familiar no ano. Tá? Lá no topo da planilha, na linha 20, tem a inflação em janeiro foi zero, porque eu estou comparando o total de despesas fixas com o mês anterior. No mês de janeiro não tem comparação com dezembro nessa planilha. Você pode fazer, quem tem de Excel pode, na virada do ano, guardar essa planilha aqui com o botão direito aqui embaixo, clicar com o botão direito e, por exemplo, mover ou copiar, você pode criar uma cópia da sua planilha, né? Então tá aqui, ó, criei uma cópia, aparece orçamento doméstico 2, eu posso chamar uma delas de janeiro, a outra de fevereiro, tá? Vou excluir, clicando no botão direito novamente, excluir, mas enfim, é assim que você replica de um ano para o outro informações que você já tem uma planilha pronta, basta apenas mudar os números, limpar as casas, as informações que você tem dos meses que você tinha do ano anterior. Na prática, quando você enxerga a inflação familiar de um mês para o outro, né, você tem aqui de janeiro para fevereiro, as despesas caíram 0,74%. Por quê? Porque o total de despesas fixas, aqui embaixo, foi de 11.205 para 11.122. Aí, de fevereiro para março, caiu para 10.873, em parte porque eu não lancei integralmente o valor dos supermercados, lembra? Então, tem uma redução no gasto do supermercado, uma inflação, que eu repito essa informação aqui embaixo, de menos 0,2% naquele mês. Mas, como eu joguei a informação para o mês seguinte, eu já tenho uma inflação de 2,3% no mês de abril. Na prática, quando eu deixo de gastar num mês e gasto no outro, eu vou tendo compensações. O que me importa aqui é enxergar no ano qual que é a minha inflação total. E se eu tiver habilidade, criatividade, competência para substituir gastos, para substituir estratégias de consumo, por exemplo, tomate subiu de preço, eu tiro o tomate da minha salada e vou consumir o que ficou mais barato, eu tenho o poder de controlar a minha inflação. Muito importante entender que esse índice de inflação é melhor que GPM, é melhor que PCA, ele diz para você qual que é a sua inflação, qual que é a variação dos seus gastos fixos. Muito importante entender também que é esse índice de inflação que você vai considerar ao avaliar se os seus rendimentos dos investimentos foram razoáveis. Se você teve, por exemplo, 6% de ganho na renda fixa e a sua inflação é de 4%, o seu ganho real foi de 2%. Se você teve 6% de ganho na renda fixa e sua inflação foi de 0 no ano, você tem um ganho real de 6%. Então, pilotar a inflação é, talvez, a maior habilidade, a maior ferramenta que você adquire ao ter uma boa planilha de orçamento doméstico. Então, a inflação familiar é um elemento muito importante para tomar decisão ao longo do ano e você vai poder pilotar isso ao longo do uso da planilha.
Outra informação muito importante, e eu considero talvez a mais interessante da planilha, para mim foi a mais motivante ao longo do uso dela durante toda a minha vida, é o grau de independência financeira. O que é o grau de independência financeira? Mostra quantos por cento dos seus gastos fixos correspondem ao rendimento dos seus investimentos. Então, se você tem investimentos que estão rendendo, aqui está 5,64% ao mês, né? Um grande investimento. Vamos por um número um pouco menor? Não, vamos deixar esse número mesmo. Enfim, vamos supor que eu estou com um rendimento de 5,64%. A planilha considera que o saldo dos meus investimentos está crescendo todos os meses neste número. Se eu tiver um número um pouco menor, vamos colocar aqui meu saldo no final do mês aqui foi não de 12.300, mas sim de 12 mil. Que número que eu tenho aqui? 1,86% ao mês. Tá? Um número ainda exagerado para a realidade brasileira, mas enfim, essa planilha me mostra que o rendimento dos meus investimentos, né, a renda dos investimentos, onde que ela aparece aqui? Renda dos investimentos, ó, 540 no mês, 180 no outro, 222 no outro, 226, enfim. R$180 correspondem a, grau de independência financeira, 1,66% das minhas despesas fixas no ano. Eu estou comparando com despesas fixas, só para confirmar aqui. Sim, comparando com despesas fixas, o 1,66% dos meus 10.873. Então, na prática, o meu objetivo ao longo da vida é fazer com que os meus rendimentos aumentem. Com mais patrimônio eu vou ter mais rendimento, com mais rendimento eu vou ter mais renda aqui, né, ou renda dos investimentos nessa linha. Com isso, o meu grau de independência financeira tende a crescer. Se você precisar de mais casas decimais, você pode clicar aqui, vamos lá em página inicial, eu tenho essa casinha, o número de... Opa, aqui para o outro lado. Eu posso aumentar aqui em cima o número de casas decimais e ter uma maior precisão nesse número, mas o que eu consigo ver de um mês para o outro é o quanto que está melhorando a minha independência financeira. Começa de 1,66 para 1,68, depois para 1,70, para 2. Vai chegar um momento na sua vida em que talvez o total dos seus rendimentos sejam de 100% dos seus gastos fixos. Quando chegar esse momento na sua vida, é o momento em que você vai poder até parar de trabalhar. Por quê? Você pode pagar todas as suas contas só com o rendimento daqueles investimentos que você tem aqui no saldo dos investimentos. Então, na prática, você consegue até estimar, olhando de um ano para o outro a sua planilha, projetando alguns anos, para quem quiser brincar um pouco mais, de forma mais arrojada aqui no Excel, você consegue projetar como que você estará evoluindo em patrimônio, em gastos, em grau de independência financeira. Com isso, a planilha de orçamento doméstico ela se torna um instrumento bastante útil, em que você consegue trabalhar a organização dos dados, coisa que você encontra em qualquer aplicativo por aí. Além da organização, a projeção dos dados que te permite olhar lá na frente e falar, puxa, será que eu não estou gastando muito, por exemplo, com conta de gás, com TV a cabo, com internet, alguma coisa que você pode ver. Esses campos aqui ajudam nas reflexões de grandes mudanças na vida, os cancelamentos de assinaturas desnecessárias, por exemplo, quando você olha aqui em lazer, principalmente, né? Será que tem alguma coisa que eu posso cortar, que eu posso ajustar? Enfim, e além dessas projeções, você consegue enxergar a sua inflação pessoal e consegue enxergar em que ritmo você está se aproximando da sua independência financeira, da independência financeira parcial que você precisa. Na prática, um instrumento bastante completo, sem igual no mercado, você não vai encontrar nenhum simulador ou nenhum aplicativo que faça o que uma planilha de Excel faz. Se você tem alguma dificuldade em usar Excel, minha recomendação é que você se aperfeiçoe, começando pelo PDF que veio junto com essa planilha e procurando alguns tutoriais no YouTube, talvez fazer alguns pequenos cursos gratuitos ou de baixo custo para entender como explorar as melhores ferramentas que o Excel te fornece. Por quê? Esse aqui é o modelo da planilha que eu ofereço para você. Quanto mais conhecimento você tiver, mais ferramentas você vai poder acrescentar a essa importante ferramenta que eu ofereci para vocês. Faça bom uso da sua planilha de orçamento doméstico, faça bom uso dessa ferramenta valiosa que eu ofereci para você. Ela nada mais é do que um elemento para te ajudar a fazer boas escolhas. E por isso, lembre-se sempre que enriquecer é uma questão de escolha. Interessante, né, pessoal? Eu tenho um orgulho danado dessa ferramenta. Eu vi a pergunta que entrou agora há pouco, do Flávio Almeida, perguntando, curiosidade de ser básico, com todo o seu conhecimento e patrimônio formado, você ainda hoje utiliza a planilha de orçamento doméstico? Flávio, ainda hoje. Na verdade, o preenchimento da planilha é feito não por mim, é feito pela Adriana, minha esposa. Ela faz todo o lançamento de, basicamente, pagamento de cartão de crédito, tá? Porque os nossos pagamentos recorrentes, escola das crianças, plano de saúde, condomínio, gastos com caseiro, com a casa de campo, tudo isso tem uma recorrência, a gente praticamente só projeta aquilo
e quando ela programa os pagamentos lá no débito automático, ela já está meio que lançando ao mesmo tempo na planilha. E ela entra 2 vezes por mês para lançar os pagamentos de cartão de crédito. Só que a gente não olha essa planilha todos os meses, toma uma decisão em cima dela. Como a gente sabe que o único gasto variável para nós é o total do gasto do cartão de crédito, existe meio que uma pseudo-totalização em que a gente sabe, por exemplo, imaginar que o nosso gasto mensal fosse 10 mil reais. Né? Se eu começo a gastar muito com presentes e festas, eu já tenho uma consciência de que, puxa, 10 mil reais por mês seria mais ou menos 2.500 por semana. Então, gastei, digamos, 3, 4 mil numa semana. Nas outras semanas vou usar menos cartão, vamos jantar menos fora, vamos fazer mais comida em casa. Então, a gente administra o uso de recursos mais ou menos com a disponibilidade, os excessos que a gente comete no cartão de crédito. Hoje, quem pilota o cartão é a Adriana e nós sentamos juntos de tempos em tempos para tomar decisões sobre a ferramenta. Eu estava vendo aqui, gente, eu não mencionei no começo, mas só citando alguns, tá? Ana Pessoa, de Manaus, Luciana Aguiar Moura, de João Pessoa, Paraíba, Jefferson Silva, de Lima, Colômbia, Nancy Lando, de Porto Seguro, Bahia, Silvestre, de Juara, Mato Grosso, tem gente de São Bernardo, Santo André, até de São Paulo assistindo aqui a nossa live. Prazer estar com vocês aí. O mundo está participando aqui do nosso bate-papo ao vivo. Ó, uma pergunta que entrou aqui da Karina Lins. Ela perguntou, quem tem receita super variável e que não tem como projetar para os meses seguintes, como é que faz? Karina Lins, eu vi também que a Angelina Yun perguntou sobre receita que varia bastante, a Paula Kittice também mesma coisa, falou que é médica, puxa, eu não sei exatamente quanto eu vou ganhar, como é que eu faço? Você vai usar a planilha como se usa, tá? A Paula Kittice até perguntou, eu vou lançar meus ganhos que mudam muito como renda variável? Não, você pode colocar como uma linha de renda fixa, é uma renda fixa que muda todos os meses e você vai ajustar o seu orçamento de acordo com a oscilação. Existe estratégia específica, Paula, para quem tem esse ganho variável. Se não me engano, no módulo 3 do curso de Inteligência Financeira, nós vamos abordar com profundidade como que uma pessoa que tem ganho variável, você como médica varia, imagina um corretor de imóveis. Imagina um corretor de imóveis de luxo, uma pessoa que vende 1 ou 2 imóveis por ano e quando entra o dinheiro, entra de caminhãozinho. Como é que a pessoa faz? Ela tem que ter um planejamento que inclui não só um estudo da sazonalidade, como que a renda dessa pessoa se comportou nos últimos 2 anos, para ter uma estimativa de quando ela pode contar com uma outra renda. Ela vai ter que reduzir gastos fixos, então ela vai ter que ter um patamar de gastos fixos um pouco menor do que ela gostaria de ter, já que o ganho médio dela, existe um ganho médio, mas a entrada média não é todos os meses. E além do gasto fixo menor, a reserva de emergências tem que ser muito gorda. Então a pessoa tem que ter um volume de dinheiro reservado que garanta o pagamento das contas talvez nos próximos 10, 12 meses. E se entrar um dinheiro a mais no meio do caminho, ela vai investir em outras coisas, porque a reserva de emergência está montada ali. Então existe estratégia combinada com uma mudança na composição dos gastos fixos e variáveis, existe uma mudança na composição da reserva de emergências e a antecipação é o segredo. Toda vez que entrar um recurso a mais, eu vou olhar as consequências das minhas escolhas para os próximos 10, 12 meses e ajustar meu planejamento com base nisso. Lembrando que a planilha do orçamento doméstico é para modelar o futuro. Tem até uma pergunta, deixa eu ver se eu acho aqui. Femi Saúde, by JM, perguntou, devo ter então 2 planilhas, uma de orçamento e outra de controle de gastos diários? Não, Femi, é uma coisa só. Você viu na aula que eu mostrei agora aqui, aquilo que já aconteceu, se você classifica com uma cor, pretinho está lançado, é o que aconteceu. O vermelho é o projetado. Talvez exista uma zona nebulosa ali, uma dúvida se o número é preciso ou não, dentro do mês que você está lançando, por quê? Você pode ter uma estimativa do valor que seria a verba do mês, normalmente a gente coloca isso na célula do mês seguinte, ou numa caixinha, você coloca uma caixinha de perguntas ali, uma caixinha de comentário, né? Verba prevista para o supermercado, R$1.000, você gastou no mês 300, então vai entrar mais um valor ali até o fim do mês. Você pode usar esse tipo de artifício, mas o que já está lançado como definitivo, eu coloco na cor preta, o que está projetado na cor vermelha. Pode mudar a cor, mudar a cor da caixinha, a célula, né, de cada conta na planilha para projetar, para considerar o projetado com uma condição diferente daquilo que já foi realizado. Enfim, a planilha vai ser ajustada à sua necessidade, à sua realidade. Tá? Então, não precisa ter 2 planilhas. O que algumas pessoas fazem é ter um bloco de notas no telefone, onde você vai lançando aquilo que não tem cupom fiscal, né? Você fez um pagamento, puxa, alguma coisa avulsa no parque, quebrou a maquininha de impressão de cupom fiscal, você anota no bloco de notas, no fim do dia, no fim da semana, você lança aquilo nas respectivas células. Tá? Várias perguntas interessantes entraram aqui.
o nome aqui, ó, Casa Comigo PG, né? Eu tô bem casado, né? Se for para casar tem que levar a Adriana junto, mas enfim, é o apelido aqui. Casa Comigo PG perguntando: boa noite, caso o saldo em conta seja negativo, podemos colocar esse valor para preenchimento inicial na planilha? Sim, a planilha tem que representar a sua situação ideal, a situação exatamente como a realidade. Então, se você começa o mês no negativo, lança o final do mês passado com valor negativo e você vai trabalhar o orçamento desse mês já considerando que uma parte da sua renda vai ser para cobrir a lacuna que você criou no mês passado. Quando você lança o saldo negativo no começo do mês, provavelmente você vai ter algum tipo de pagamento de juros, no cheque especial, no rotativo do cartão, no empréstimo pessoal. Lance o pagamento de juros como despesa financeira também lá no grupo de tarifas bancárias, despesas de banco, tá? É importante para você ter todos os números considerados e o objetivo é que a sua planilha do orçamento doméstico reflita no fim do mês exatamente o saldo que você tem no banco. Se não refletir que você está esquecendo alguma coisa, alguma tarifa. Muita gente descobre tarifas ocultas quando faz esse tipo de exercício. Mas por que eu deveria ter R$10 de saldo, eu estou com 2? Eu descobri que seu banco está te cobrando uma tarifinha que não aparece no extrato, o que infelizmente é bem comum. Tá? E aí você vai correr atrás da informação e provavelmente deixar de pagar essa tarifa. Tá? Hoje não se paga mais tarifa, tudo bem, gente? Serviços financeiros estão à disposição, farta disposição, investimento, cartão de crédito, conta corrente, você pode hoje usar todos esses serviços sem custo algum. Quem está pagando talvez esteja desperdiçando oportunidades. Jardim Rodrigues comentou aqui, ó, no meu caso, desempregado, renda quase zero, dívidas em 2 cartões, mais empréstimo bancário. O curso é para minha pessoa e a planilha como me ajuda nesses casos? Jardim, primeiro, o curso de inteligência financeira é para ajudar você a lidar com os recursos que você tem. Provavelmente você vai encontrar as soluções que você espera no curso Equilíbrio Financeiro, que é um curso compacto, ele já está sendo oferecido junto com inteligência financeira. É uma pena quem comprar só Equilíbrio Financeiro, porque normalmente ele é usado como ponte para inteligência financeira, né? O custo dele, teoricamente, é zero, porque quem pagou pelo Equilíbrio Financeiro no passado tem o valor da matrícula totalmente abatido da inscrição de inteligência financeira. 2 possibilidades que eu vou dar para você aqui. Uma possibilidade de você, talvez, dividir com alguém da família, né? Falar, puxa, vamos fazer um curso que a gente paga meio a meio, lá na frente a gente vai acertar, porque você vai ter uma série de estratégias para lidar aqui com transformação da sua vida. Está desempregado, vai ter uma recolocação, vai mudar de carreira, vai fazer um curso para se recolocar, vai começar a entrar dinheiro, como trabalhar isso, o curso vai te ajudar bastante. Outra possibilidade é você parcelar num prazo um pouco maior. Quando a gente parcela num prazo maior, tem a taxa de juros do nosso gateway de pagamento, do Hotmart, que infelizmente tem que ser cobrada, mas você consegue assumir parcelas que talvez caibam no seu orçamento. Tá? Por que eu estou colocando como possibilidades? Porque você, uma pessoa que está sem trabalho nesse momento, está em condições de dedicar muito mais tempo e energia para modelagem no planejamento de médio e longo prazo. Isso com certeza vai fazer muita diferença na sua vida. Tá? Então, tenta aproveitar a oportunidade. Se for viável, tá? Não for viável, talvez o curso Equilíbrio Financeiro, você converse com o meu pessoal no chat e possa resolver a sua situação. Maria Aparecida BB, colocando aqui, existe a possibilidade de inserir uma aba para lançar as transações e o saldo alimentar na planilha automaticamente? Eu acho que você está perguntando, uma dúvida que outra pessoa colocou também, de ver se eu acho. Não, já entraram muitas perguntas aqui, mas você deve estar se referindo, quando você fala planilha alimentar, acho que vale refeição, algum tipo de pagamento específico para um gasto específico. 2 soluções também. Se você tem a disciplina de tudo aquilo que você recebe como vale alimentação, você gasta com alimentação e é um valor meio que regular todos os meses, você pode não colocar isso como receita, nem considerar despesa. Eu prefiro a segunda solução, que é você lançar o Vale Alimentação como uma receita complementar, lá no topo da planilha, mais uma fonte de receita, e aí você lança as despesas normalmente, o que você paga no supermercado, de farmácia, padaria, enfim, usa, não usa o Vale Alimentação. Se o seu Vale Alimentação é sempre zerado no fim do mês, tanto faz se pagou em dinheiro ou em vale, importa que você considerou ele como receita. Por que eu prefiro a segunda opção? Porque se você sai desse emprego que você tem, você talvez deixe de ter o Vale Alimentação, mas você já tem uma noção de como se comporta o consumo alimentar. Você não vai ter que inserir uma informação nova na planilha como consequência de ter perdido o emprego. O mesmo vale para plano de saúde. Vamos supor que a sua empresa subsidia parte do seu plano de saúde. Você vai colocar o valor integral e vai colocar o subsídio como parte de uma receita a mais, um ganho a mais que você tem para compensar esse pagamento de saúde. Tá? Não precisa ter uma linha junto da outra, basta entrar como receita lá em cima e considerar. É a forma natural de enxergar como que esses benefícios contribuem para você pagar menos ou desembolsar menos pelos pagamentos que você tem. Tá? Cláudio Henrique
Perguntando, para ter uma tabela completa, tem que anotar tudo desde janeiro, né? Não, eu até comentei isso na aula. Não precisa anotar desde janeiro, Cláudia, porque você vai ter muita imprecisão nessa informação. Eu acho muito improvável que você tenha toda a informação desde janeiro. Então você tem o histórico de cartão de crédito, todos os pagamentos que você fez de condomínio, escola, plano de saúde, mas os pequenos gastos não estarão lá. Eu quero chamar a atenção, o quanto é importante você incluir na planilha, principalmente os pequenos gastos. Em algum momento, algum influenciador começou a falar que o Gustavo Cerbasi é um cara que não deixa as pessoas nem consumir o cafezinho, porque eu chamo a atenção no livro Dinheiro, Serviço Quem Tem, do quanto que um cafezinho ao longo de 10, 20 anos pesa na sua conta, o quanto que uma garrafinha d'água, uma revista, né, para as pessoas que ainda compram revista, o quanto que isso impacta depois de um certo tempo. A recomendação não é para você deixar de consumir esses itens, é que se você não inclui na planilha, você vai ter a sensação de que aquele pequeno gasto que num dia é com café, no outro é com a água, no outro é com uma balinha, no outro é uma doação, esses pequenos gastos você não percebe que estão acontecendo, eles podem somar às vezes 100, 150, 200 reais, em alguns casos mais de 500 reais no fim do mês na planilha. Se você não lançou, você tem a sensação que você tem um espaço na planilha, o seu saldo disponível está lá. Você tem a sensação que pode assumir uma prestação. E aí, por não considerar o cafezinho, você vai assumir algum tipo de compromisso financeiro que te coloca no negativo, você vai ficar se perguntando, mas peraí, mas parecia que eu tinha saldo, parecia que estava dando tudo certo. Você não tem a informação completa. Então, Cláudia, você não precisa anotar desde janeiro, porque vai faltar informação que, na verdade, permite fechar as contas. Começa agora, se você tem informação de maio, desde maio e vai até o fim do ano, você vai ter uma informação anual parcial, não é o ideal, mas você já começa janeiro de 2023, uma planilha, uma aba, outra aba que você cria no seu Excel, com informações históricas interessantes, para aí sim você ter uma planilha definitiva. Tá? Esse primeiro ano fica um pouco poluído, assim como o primeiro mês fica poluído. Você não tem informação de abril, talvez a primeira inflação que aparece ali é enorme, tem que apagar aquela célula para não influenciar na conta do ano todo, mas é importante você usar só informações corretas e precisas que você tem, tá? Para que possa funcionar muito bem. Bacana, o pessoal está elogiando aqui, ó, Ricardo Valério, planilha completa e versátil, a Cristiane Maciel também elogiando. Gente, o meu orgulho dessa planilha é que ela traz informações que nenhuma outra do mercado apresenta. Tá? Tem gente oferecendo planilha, tem muitas cópias da minha planilha simplificadas, porque quem está oferecendo a cópia não fez o curso, não sabe exatamente como é que funcionam algumas ferramentas, mas aqui a gente vai usar muitas dessas ferramentas de maneira bastante frequente no curso de Inteligência Financeira. Então, tudo que está ali, até as informações que eu não citei, né, o ranking ali, por exemplo, não tem uma aula específica de como tratar o ranking de despesas, e aquilo vai nos ajudar a saber qual despesa descartar primeiro, que tipo de criatividade eu vou usar para simplificar um gasto, eliminar um gasto que talvez está pesando ali, não seja tão importante para a minha vida, vai ter todo um significado por trás dessas ferramentas, tá? Mas isso vem dentro do curso Inteligência Financeira. A pergunta legal da Sandra Anflor. Pergunta sobre a planilha, grande parte dos meus gastos fixos é no cartão de crédito, os meus também, Sandra. Você recomenda fazer uma planilha à parte conectada a essa, mantendo o controle com o mesmo detalhamento? Sandra, o que a gente faz em casa é um trabalho, de certa forma, braçal. Nós temos o nosso aplicativo do cartão de crédito, quem tem conta no BTG sabe como é que funciona, já vem tudo classificado, né? O que é viagem, o que é lazer, o que é alimentação, o que é saúde, o que é farmácia, o que é posto de combustível, ele classifica muito bem. Então, quando a Adriana baixa as informações do cartão, ela meio que automaticamente ela já pega os totais, seleciona ali, joga aquela informação de uma vez e entra tudo numa célula. Então a gente não lança em nenhum momento a conta cartão de crédito. A gente lança farmácia, combustível, padaria, doação, né, que a gente faz no cartão de crédito também. Todos os nossos gastos são no cartão. E esse é o grande trabalho que a Adriana tem uma vez por mês, pelo menos, que é verificar se o total que ela tem naquelas contas que estão gastas no cartão batem com o total da fatura. Uma planilha à parte talvez não seja necessário. O que a maioria das operadoras de cartão de crédito faz é permitir você baixar um arquivo .xls, um arquivo no formato Excel, que é uma planilha meio feinha, mas você já pode imputar, puxar rapidamente aquela informação para a sua planilha. Quem entende de Excel pode usar as ferramentas, procura vertical, procura horizontal, usar uma macrinho, né, para poder copiar automaticamente essa informação dentro da planilha do orçamento doméstico. Aí já é um conhecimento avançado de Excel. Eu acho que tem que ter não só um aprendizado sobre esse conteúdo, mas um certo tempo de experiência para esse tipo de importação funcionar muito bem. Se dá algum pau, você tem que saber que tipo de informação pode não ter batido, mas funciona bem. Eu acho que dedicar o tempo para preencher a planilha com cuidado é uma forma mais eficiente de lançar o cartão do que ter uma outra planilha
para tentar totalizar o gasto com cartão na planilha principal. Você vai ver o gasto com cartão, você não vai ter como trabalhar ineficiências, não vai ter como perceber que, por exemplo, o gasto com roupas está aumentando, o gasto com jantar fora está aumentando, você não vai ter como agir diante de um custo que está desproporcional, tá bom? Vamos lá, mais umas 2 perguntas para tentar fechar aqui. A Faila Miranda quer saber o que é inflação familiar. Inflação familiar, Faila, é a evolução dos seus gastos fixos. Não é exatamente o conceito econômico, né? Porque o conceito econômico é o quanto que itens individualmente aumentam de preço. Eu simplifiquei esse conceito para quê? Para você poder administrar o seu aumento de gastos. Se você tem um planejamento do quanto ganha e do quanto você gasta, e você vê que, por exemplo, o mês que vem é o mês de aumentar a escola das crianças, sabe? Tradicionalmente a escola aumenta, digamos, 12% ao ano na sua região. Talvez aumente mais esse ano por causa da inflação. Você já vai se antecipar e eliminar alguns gastos. Vamos cortar uma parte do lazer, vamos cortar uma parte do supermercado, uma parte de algum tipo de assinatura para acomodar o aumento da escola. Então, por mais que um item tenha aumentado 12%, economicamente você tem um índice de inflação ali. Mas se você reagiu àquilo e segurou o consumo da família, a sua inflação pode ser 0. Ah, mas aí vai chegar uma hora que eu não consigo dar conta do aumento de gastos, você pode perguntar? Sim, mas você vai segurar a inflação 0 até que você tenha uma correção na sua renda. Se a sua renda aumentar, você pode aumentar o seu consumo na mesma proporção. Então vamos supor que você fala, puxa, aumentou o gasto com a escola, mas meu dissídio é daqui a 2 meses. Então daqui a 2 meses, se o seu salário aumentar 12%, por exemplo, você aumenta os outros gastos, até lá você controla. A sua inflação pessoal sendo igual ao aumento de gastos, maravilha, você não tem impacto no seu patrimônio. Se a sua inflação pessoal fica acima do seu aumento de gastos, pode ser que com o passar do tempo você tenha ou uma perda de consumo ou você tenha que começar a recorrer às reservas financeiras. Então, antes que isso aconteça, você tem que reagir. Legal? A Luísa Giovana Carvalho pergunta se é calculado automaticamente pela planilha. Sim, a planilha considera a evolução dos gastos fixos. Elizabeth Loures quer saber como lançar na planilha o valor pago de imposto de renda, melhor pagar em cota única ou parcelar. Elizabeth, você tem que fazer uma série de comparações, tá? Então, no módulo 4 do curso, nós vamos avaliar como calcular a taxa real de juros quando você tem a opção do pagamento parcelado, pagamento à vista, e você vai ponderar, normalmente, pelo parcelamento, quando seus investimentos estão rendendo muito mais do que o desconto que você tem para pagar à vista, ou vai pagar à vista quando o desconto que você tem para parcelar é um desconto, quando você vai pagar à vista quando o desconto para pagar à vista é muito interessante comparado com o que você ganharia nos investimentos se mantivesse pagamento parcelado. Tá? Então, a gente vai ter uma análise para fazer, para tomar essa decisão. Não é tão simples assim, cada município, cada estado tem um desconto diferente, então a gente precisa da planilha que a gente vai ter lá no módulo 4. E para fechar aqui, a última pergunta, um pouco mais longa aqui do Renan dos Santos Coutinho. Boa noite, PVA, IPTU, rematrícula, material escolar, festas e viagens pontuais e vista, seria melhor colocar em despesas temporárias variáveis para não influenciar a inflação familiar? Renan, o que eu faço é o seguinte, quando o gasto é pago com o resgate de parte da reserva de emergência, o investimento que você faz especificamente para aquilo, normalmente é o que a gente faz com o pagamento à vista do IPVA e do IPTU, eu não lanço como gasto fixo, eu lanço como despesa temporária e aquele valor tem que casar com o que eu resgatei do investimento que eu tinha para aquilo. Tudo que é trabalhado dentro do orçamento, por exemplo, paguei o IPVA parcelado, mas enquanto eu pago o IPVA, eu não estou viajando, eu vou viajar quando quitar o IPVA. Uma coisa substitui a outra, eu lanço como gasto fixo. Essa é uma definição de gasto fixo. A definição de gasto fixo é quando você tem uma despesa que é temporária, por exemplo, puxa, eu precisei fazer uma viagem, mas você parcela em 12 vezes. Tem todos os meses, inclui no orçamento, a não ser que você esteja realmente resgatando dinheiro todos os meses para honrar especificamente aquele pagamento. Então, despesa temporária normalmente será apenas aquilo que sai da sua reserva de emergências. Legal? Acho que eu abordei boa parte das perguntas. Mais uma vez, se a gente não tiver alguma pergunta respondida aqui, no próximo fim de semana, quem está acompanhando na plataforma vai ter a oportunidade de interagir com os mentores, interagir com a minha equipe. As perguntas dos temas que foram trabalhados na semana podem ser respondidos no fim de semana. E também as perguntas sobre o curso que será oficialmente iniciado na segunda-feira. Legal? Importante destacar o que nós já vimos até agora. Nós falamos sobre qualidade nas escolhas, foi objeto da aula de ontem, como dar mais qualidade e foco no nosso planejamento. Falamos sobre o ponto de partida do planejamento de cada pessoa. Alguns vão começar com dívidas, alguns vão começar com falso equilíbrio, alguns vão começar com alguma reserva financeira e não estão satisfeitos com a qualidade dos rendimentos. Nós vamos trabalhar todas essas frentes. Hoje nós falamos sobre orçamento doméstico. Se você perdeu algum conteúdo
quer revisar esse conteúdo, assistir às aulas que já passaram, achou que essa aula do orçamento, caramba, ela é importante, preciso ver de novo, vamos pôr o QR Code na tela aqui, mais uma vez, basta apontar a câmera para você poder acessar a plataforma que tem todas as aulas, para assistir, por enquanto só 2 aulas, né, mas a reprise das 2 aulas para você poder assistir, tem o resumo dessas 2 aulas, tem a ferramenta orçamento doméstico, a enquete, na verdade a pesquisa que eu pedi para vocês responderem amanhã, eu queria ter um pouco mais de números para publicar essa enquete hoje, pedi para responder ontem, né? Amanhã eu vou publicar o resultado dessa enquete e as demais ferramentas que eu citei estão todas na plataforma que você acessa pelo QR Code que aparece na tela aqui. Tá? Recomendo porque lá você tem também o resumo das aulas. No final da aula de hoje, o que nós temos aqui? A planilha do orçamento doméstico para quem eventualmente não tinha baixado, mais o guia com as principais dúvidas que as pessoas têm sobre o uso do Excel. Temos o resumo da aula. E daqui a pouquinho, meu time está postando no Instagram o card com a frase do dia, que é: faça o que você tem que fazer. É isso mesmo? Faça o que você tem que fazer até que você possa... Essa não foi a frase de ontem, gente? Qual que é a frase do dia no Instagram? Depois me manda aqui pelo chat, que eu acho que eu estou falando aqui a frase que era de ontem. Faça o que você tem que fazer até que você possa fazer o que você quer fazer. É isso mesmo? Consciência. É isso aí, não. Não. Então, o orçamento é para conscientizar o nosso comportamento. Então, a frase do dia é: consciência gera desconforto, que gera a ação que nós precisamos para transformar. Eu vou falar muito dessa frase ao longo do curso de Inteligência Financeira. Para que o orçamento? Para você ver o comportamento do seu consumo. A partir do momento que você vê, você se sente desconfortável com algumas escolhas do passado, com as consequências dessas escolhas no futuro. Essa consciência, que será também o assunto do módulo 1 do curso, ela está aqui para gerar desconforto na sua vida. Peço desculpas antecipadamente. Esse desconforto é parte da minha didática para te convencer a sair da cadeira e agir no sentido da transformação. Então, consciência gera desconforto, que gera ação que nós precisamos para transformar nossas vidas. Eu tenho a mais absoluta certeza que esse é o grande diferencial do curso Inteligência Financeira. Você não vai apenas aprender, você vai agir. E eu tenho as ferramentas para te convencer a agir e para você poder convencer as pessoas da sua família, as pessoas do seu convívio, para agirem também no sentido da transformação para uma vida muito mais rica. No card, que está sendo publicado agora no Instagram, Consciência Gera Desconforto e Geração que nós precisamos para transformar, eu quero que você faça o seu comentário. Qual a principal lição da aula de hoje? O que mais te surpreendeu? O que mexeu com você na aula da planilha? Ou dúvida que eu tirei aqui? Marca alguém que talvez seja beneficiado com essa aula, com essa ferramenta, lá na sua postagem. Isso vai ajudar o conteúdo a chegar a mais pessoas também. Seguimos aqui montando o nosso verdadeiro quebra-cabeça da inteligência financeira. Temos mais 2 aulas essa semana. Amanhã uma aula muito interessante, um passo a passo bem completinho de como funciona um processo de transformação, como funciona a virada de mesa que eu trago para vocês com o curso de Inteligência Financeira. Para você entender qual que é a lógica, quais são as ferramentas envolvidas, qual que é o processo comportamental e emocional envolvido. Uma aula imperdível. Esteja pontualmente às 20 horas e 30 minutos, horário de Brasília, para acompanhar, porque é uma aula que eu admiro muito o resultado dela. Eu gosto do meu trabalho, mas o que as pessoas comentam dessa aula é que faz eu continuar correndo atrás de outras ferramentas e outros modelos de planejamento para compartilhar com vocês. Uma boa noite a todos que acompanharam, espero que tenham gostado dessa aula da planilha de orçamento doméstico. Nos vemos amanhã, a nossa 3ª aula, Finanças Inteligentes. Até lá!